Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 3 de fevereiro, às 9 horas, início do terceiro jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com o encerramento às 18 horas. E na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor no início e no término do jejum. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus, amém? Peço que sentem-se por gentileza, e nós vamos continuar uma linha de raciocínio do que tivemos ontem. O que nós falávamos? Toda decisão correta que uma pessoa toma na vida é um sucesso. Se ela toma uma decisão certa, se você, nós somos tentados por nossas emoções. E as nossas emoções podem mover a nossa vida para uma direção errada. Todos nós temos, não tem um ou outro. Se alguém disser, não tenho que lutar contra minhas emoções. Bom, é muito estranho isso. Nós somos pura emoção. A nossa alma é o centro das emoções. É por isso que é tão desafiador conseguir ficar na rota, no rumo certo, sem sair. Porque nós somos movidos à emoção se nós não tivermos controle sobre elas. Ontem nós falávamos sobre alguém da Ruth, que se ela realmente parasse para pensar e analisar a base das emoções ela não teria ficado com a Noemi. Porque não era nem um pouco, aparentemente, inteligente ou promissor. Mas era certo. E aquilo resultou e a levou a viver uma transformação de vida surpreendente. Fora do comum. Então, toda decisão correta, certa, a minha mente está pensando uma coisa, eu estou cheio de pensamentos, eu estou cheio de sentimentos, eu estou cheio de vontades, mas o que eu vou fazer? Eu analiso se esses pensamentos, esses sentimentos, essas vontades batem com a palavra. A palavra, ela tem que te guiar.
E isso é muito desafiador. Porque às vezes você está lendo uma coisa, mas suas emoções estão gritando por outra. Aquilo que você pensa, sente, tem vontade, está te puxando para outra direção. É aí que está a questão. Se você consegue vencer seus pensamentos, seus sentimentos, suas vontades, e olha e diz, bom, é isso que diz a Bíblia, é difícil, mas eu vou fazer. Eu não quero, mas eu vou fazer. Eu não gosto, mas eu vou fazer. É complicado isso aqui, meu pai, mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque está falando que é para eu fazer que vai dar certo. Então você está nesse momento tomando uma atitude, uma decisão correta, porque você ficou com os pensamentos de Deus, com a ideia de Deus, com a visão de Deus, com aquilo que Deus orientou pela sua palavra. Se a gente fala isso para o mundo discorda. Não, mas espera aí, eu tenho que fazer o que eu tenho vontade. Não, você tem que fazer o que a palavra te indica, te ensina. Ah, mas e aí, se eu não tenho vontade? Você faz do mesmo jeito. Ah, mas não pode, isso não é vida, mas aí que é a vida. Porque à medida que você vai conseguindo ter controle sobre a sua carne, através da palavra, ninguém tem controle sobre a carne se não for pela palavra. Você não vai ter controle sobre os seus pensamentos, sentimentos e vontades, se você não se firmar no que diz a Bíblia. Às vezes a gente precisa ler uma coisa 500 vezes, dizer, repetir, falar, e eu não quero, mas a Bíblia está mandando, e se é vontade de Deus, então vai dar certo, mas tem tudo aparentemente, parece que não tem como dar certo, porque eu não quero fazer. Mas a palavra está dizendo que se eu fizer vai dar certo. Então eu preciso me submeter, eu vou pagar esse preço. Então, você está tomando a atitude correta. Eu estou dando essa introdução aqui, fazendo isso aqui, dando a abertura para você poder compreender melhor o que vamos ler. O que nós falávamos ontem, cabe aqui, eu trouxe 2 exemplos, uma belíssima atitude, perigosa, um risco alto, mas com resultado maravilhoso. O outro, uma atitude errada, feita na carne e na emoção. Vamos lá então. Êxodo 1, 15, 21. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Diga isso comigo. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Pula para o 20. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Continue no 21. Visto que as parteiras temeram a Deus. De novo, temeram a Deus. Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Ok. O povo começou a crescer muito. O faraó, para controlar o crescimento, chamou as parteiras e disse: a partir de hoje só vai ficar as meninas. Nasceu um menino, mata. Elas temiam a Deus. Elas temiam a Deus, só que Deus era o invisível. Mas elas sabiam o que era certo, mas era o invisível. Não era visível, não podia tocar. Agora, o faraó estava diante de mim, diante delas, aliás. Estava diante de nós, que é o faraó, são as coisas visíveis, diante de nós.
Deus é invisível, eu não estou vendo. Eu não estou vendo, mas eu sei o que está escrito, eu já ouvi o que eu devo fazer, como eu devo conduzir a minha vida. Mas eu não estou vendo, mas o faraó eu estou vendo. E o faraó tem o poder de matar. O faraó tem o poder de fazer mal e etc. O faraó tinha o poder de matá-las, de acabar com a vida delas. Então, e agora, o que eu faço? Eu faço o que eu sei que é certo, que é a vontade de Deus. Eu temo a Deus ou eu temo o homem? Eu temo a Deus ou eu temo o faraó? Eu faço o que é certo, eu temo, eu fico com Deus, correndo um risco alto de ser morta, nós vamos ser mortos, nós seremos mortas, se desobedecemos, porque esse é um risco, ele vai nos matar, ou nós ficamos com Deus. Elas temiam a Deus, era invisível, mas esse temor existia aqui. Eu posso não estar vendo Deus, visível, tocando, mas eu tenho Ele aqui. Eu sinto Ele comigo, através da sua palavra, através do seu Espírito. E eu sei o que Ele quer. Eu já ouvi, está aqui. Mas está diante de mim um problema, uma situação, alguém que pode me mandar embora, despedir, eu tenho contas para pagar, eu tenho compromissos, eu tenho uma despesa alta, mas aquela pessoa me mandou fazer algo, se eu não fizer, ela pode me mandar embora, ela pode fazer algo contra mim, eu tenho N coisas. Mas eu tenho Deus aqui, eu sei o que Ele quer, o que é certo, o que é honesto, o que é digno, o que eu devo fazer, biblicamente. Mas se eu fizer a vontade de Deus, eu vou fazer, eu vou contra a vontade do faraó, ele pode me matar. Se eu fizer a vontade de Deus, eu vou contra o meu chefe, o meu patrão, contra aquela pessoa de autoridade, ou contra alguma situação aí, e eu posso ser prejudicado. Então aqui era uma pressão, elas estavam sofrendo uma pressão violenta, uma pressão muito grande. E elas, para ficar com Deus, elas iam arriscar, era um risco, e que a vida delas é que estava em jogo. Então elas iriam arriscar a vida. Elas podiam morrer. Ele era um homem capaz de matar e não estava nem aí. Até porque esse era o intuito dele mesmo. Tem gente que é ímpio, não está nem aí com o que é certo, com o que é honesto, com o que é digno. E não, sem temor vai prejudicar. O que eu faço? Elas temendo a Deus, sabendo que era certo, qual era a vontade de Deus, elas arriscaram a vida delas. Quando nós falamos de fé, de arriscar na fé, às vezes as pessoas elas têm uma ideia, não, eu tenho fé, só que quando elas são submetidas ao teste de crer, de arriscar tudo, elas temem e elas recuam. Muitas pessoas fazem isso. Quando elas têm a oportunidade de arriscar e provar a fé, elas se entregam aos sentimentos que roubam uma vida abençoada em Deus. Elas se entregam à covardia, elas se entregam aos medos vários, elas se entregam às opiniões das pessoas,
elas se deixam levar pela situação e elas recuam. Elas tomaram a decisão correta, mas à base de um risco muito alto, o risco da vida, era a vida que estava em jogo, não era um emprego. Não era um emprego, era a vida delas que estava em jogo. Então, eu não estava correndo o risco elas não estavam correndo o risco de serem despedidas, não, mas de morrerem, de serem mortas pelo faraó. E elas decidiram fazer a escolha certa. Elas arriscaram na fé, elas criam em Deus e fizeram aquilo que era certo, não que certamente suas emoções naquele momento estavam pedindo, vocês podem morrer. E vem o medo, e o susto, e a pressão, e pensamentos vários das coisas ruins que poderiam chegar, acontecer com elas. Mas sabe quando uma pessoa, ela põe um ponto final em tudo aquilo que está puxando ela para a direção oposta, para uma decisão, para uma atitude errada, contrária de Deus, e se firma e decide arriscar. Eu creio, eu vou arriscar na fé. O custo e o risco é alto, mas nós vamos pagar. E o que aconteceu aqui? O faraó não teve o poder, Deus não permitiu, ele não matou elas. E uma coisa que elas não tinham direito, que elas eram separadas para fazer os partos, era de constituir família. Então, mesmo que fosse um sonho, não podia ser realizado. Porque elas eram destinadas àquele trabalho e ali elas tinham que ficar daquela maneira. E Deus mudou pela atitude, pela decisão correta que elas tomaram. Porque nessa atitude aqui, elas salvaram Moisés. Elas contribuíram para que ele não fosse morto. E tantos outros. Então, elas contribuíram para que o povo de Deus continuasse aqui, se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus. O Senhor deu a elas uma coisa que não podia, que não ia chegar até elas, que era impossível. Permitiu que elas constituíssem família. E elas constituíram família, e dentre esses que saíram para a terra prometida, certamente tinha, possivelmente, netos, e gente que tinham, pessoas que tinham nascido delas. Então, a vida delas, das duas, foi completamente transformada a vida das duas. Mas começou com uma pressão. Então, essa pressão, esse problema que elas enfrentaram, apesar de ter sido uma coisa de causar muito medo e até pânico, foi muito bom para elas. Porque ali elas tiveram a oportunidade de manifestar a fé, e manifestando a fé, arriscando na fé, elas obedeceram a Deus, porque aqui elas praticaram a fé, não é blá, blá, blá. Eu tenho fé. Só que quando eu sou submetido a uma situação em que eu preciso manifestar a fé, eu recuo. Que fé é essa? Eu tenho fé. Você tem fé. Mas toda vez que Deus te manda arriscar na fé, obedecendo, resistindo, você tem medo, você não resiste. Quantas pessoas que não ficam com aquilo que foi dito, que elas sabem que é correto, mas elas temem em resistir.
E, consequentemente, não chegam a viver o poder de Deus, o milagre do Senhor, porque vão lá e tomam uma decisão errada. Elas têm medo de perder alguma coisa. Você nunca, ainda que pareça que você corre humanamente o risco de se dar mal, de fracassar. Peraí, a atitude foi correta? Foi dentro da vontade de Deus? Foi, então não vai. Vai ser um sucesso. Não sei como, de que maneira aquilo vai terminar num grande milagre. Então, o que começou com uma pressão violenta, com o risco de morte, elas arriscaram a vida delas para obedecer a Deus. Elas arriscaram a vida delas para obedecer a Deus. E isso resultou numa mudança na vida delas fora do comum. Você não vai ter uma mudança na sua vida, viver uma transformação, se você realmente não provar a sua fé com obras. Quando você é submetido a uma situação em que fica ali, obedeço ou não obedeço? Eu obedeço, mas se eu obedecer a Deus, eu corro esse risco. Corra o risco humanamente perder até alguma coisa. Deus não vai deixar. Pode até parecer inicialmente, mas Deus não vai te deixar envergonhado. Elas não morreram, elas não fracassaram, elas não foram derrotadas, ao contrário, elas foram honradas e Deus fez por elas aquilo que não estava previsto. Elas elas não poderiam viver, e elas viveram. E é sempre assim. Todos nós somos experimentados. Todos nós, muitas vezes, nos encontramos. Eu já me encontrei, me encontro muitas vezes, você, em situações assim. E agora? Obedeço a Deus e corro esse risco aqui de perder ou algo não terminar bem humanamente? Humanamente, eu corro esse risco? Eu vou correr. Você tem que correr o risco. Você tem que ficar com Deus. Mas e se eu disser não aí o meu chefe, uma coisa é contrária à palavra? É contrário, mas não, então fica com Deus. Mas se me mandar embora, você tem que confiar em Deus. Você não pode fracassar espiritualmente. Porque se você fracassar espiritualmente, você vai ser derrotado. Isso aqui me faz lembrar, e eu posso puxar o gancho da Esther. Agora ela já era rainha, estava lá e o tio dela chegou, que na verdade era primo, mas muitas vezes aparece como se fosse um tio, porque ele que criou, o Mardoqueu, e ele chega e fala para ela, você tem que falar com o rei sobre isso. Ela falou, mas se eu falar, eu posso correr o risco de morrer. Ele falou, ok, se você não quiser fazer, foi Deus que te colocou aí. Se você não fizer, Deus vai criar um meio. Deus colocou, será que Deus, você não está entendendo que Deus te colocou aí para você fazer algo em prol do povo dele? Foi quando ela tomou coragem e acordou. Que é aquele negócio, agora eu sou rainha, tudo. Mas se eu for lá falar com ele, ele pode me matar. Mas você tem que correr esse risco. Ele deixou bem claro isso. Você tem que correr o risco. Ele foi arriscando que ela entrou até o rei, ela não podia entrar se ela não fosse chamada. Ela não podia. E eu, por favor, quero que você traga para quem assistiu outro dia uma minissérie, por favor, da Esther, venha para a palavra, porque tem muita coisa ali que, por favor, não bate, mas de jeito nenhum. Então, esquece lá limpamente e vem para a palavra. Não é aquele negócio, naquele tempo lá, ai, rei, você tem que conquistar meu coração. Até parece que era desse jeito no tempo. Aqueles reis não tinha essa. Eles escolhiam, mandavam, desmandavam, matavam, faziam o que eles queriam. Entendeu o que eu estou dizendo?
isso é fantasia, e as pessoas às vezes acreditam em fantasia. A palavra de Deus nos ensina exatamente como a coisa é. Se ela entrasse e ele tivesse mau humor, não te mandei chamar, a rainha, fosse rainha, fosse quem fosse, só podia ir até o rei quando ele chamava. Podia ser ela ali que ele escolheu, que ele tinha gostava, etc. Mas se naquele dia ele estava de mau humor tal, e ele não levantasse o cajado e o cetro dele e deixasse ela entrar, ela podia morrer, ele já matava. Então ela corria um alto risco. Mas ela arriscou e ele liberou. Quando ela apareceu, ele liberou. E aquilo foi obra de Deus. Nós vemos claramente que foi obra de Deus. E mandou ela pedir o que ele queria, o que ela queria, etc. Então, são situações que muitas vezes vêm até nós. E aí, o que você faz? Você fica com Deus. Mas é um risco alto, paga o risco, paga o preço, assume o risco. Assuma o risco. Em nome de Jesus, seja o que for, que alguém está vivendo e que está aí, obedeça ou não obedeceu, se eu obedecer a Deus, eu corro o risco disso acontecer comigo. Mas se você obedecer o homem, desobedecer a Deus, aí você perde a proteção de Deus. E sem a proteção de Deus, não tem como você prosperar. Foi o que Mardoqueu deixou bem claro. Se você não fizer, Deus vai criar um meio. E pode ser que você morra do mesmo jeito. E é verdade, ela ia acabar morrendo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E agindo dentro da vontade de Deus, é diferente. Ela ia contar com a misericórdia e a bênção de Deus sobre ela. Arriscando para fazer o que era certo, ela certamente seria abençoada. Como foi. E como todo o povo foi salvo, que estava destinado à morte. Aqui, se elas deixassem os meninos viverem, se elas não matassem os meninos, elas podiam morrer. Mas qual é a vontade de Deus? Que elas deixassem os meninos viverem. E foi deixando, que elas fizeram a vontade de Deus, arriscando, que elas foram abençoadas. Atitude correta. Elas foram, a vida dessas parteiras, mudou completamente. Mudou, a vida delas foi completamente transformada. Porque, diante de uma situação grave, elas arriscaram de verdade na fé. Eu creio que a pressão não foi brincadeira, mas é aquele negócio da pessoa parar e dizer assim: aconteça o que for, vou ficar com Deus. Aconteça o que for, eu vou arriscar. Eu vou assumir esse risco. Algumas pessoas precisam assumir o risco de obedecer a Deus, porque às vezes é um risco. Você corre o risco de perder alguma coisa nessa atitude de fé, mas se você obedecer a Deus, você não vai perder nada. Você está entendendo isso? Atitude correta. Agora essa aqui, Êxodo 2, 11 a 15. Certo dia, Moisés, já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo, pensou: tenho certeza que já foi descoberto. Que tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu
e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Muito bem. Deus tinha um plano dele ser o libertador de Israel? Tinha. Deus tinha um plano lindo para ele. Grande. Coisa muito grande. Tanto é que Deus pôde transformá-lo através de anos tratando, preparando, trabalhando o caráter. O Senhor transformou ele no maior líder de todos os tempos. A liderança de Moisés é estudada por empresas, por estudiosos vários, usada em palestras, porque ele foi um grande líder. Você quer, inclusive, aprender sobre liderança, você aprende com ele. Foi um grande líder. Mas olha aqui, não vamos tratar de um menino, porque ele já tinha 40 anos. Só que ele tinha sido, até então, ele estava sendo criado o quê? Como príncipe, poupado, o filho da filha do faraó, etc. E aí, só que ele, certamente lá dentro, já tinha dentro dele algo do que ele tinha que fazer, e etc. E ele foi ver o povo, seus irmãos hebreus, como diz a Bíblia, o povo dele, de onde ele tinha saído. E a hora que ele chegou, ele pegou um egípcio espancando um hebreu. Aí você tem que analisar o que o motivou nesse momento. Na verdade, ele sabendo de onde ele tinha vindo, quem ele era, ele queria ganhar espaço com aquele povo. Ele queria fazer algo por aquele povo. Só que naquele momento, a única coisa que o motivava, certamente, era a vaidade. Era a impulsividade. Era um espírito totalmente emocional. Totalmente. Então ele queria ganhar espaço com todo mundo. A confiança. O que ele fez? Ele matou o egípcio. Mas você vê que foi uma coisa premeditada, porque ele correu o olhar por todos os lados. Então ele pensou, ele não foi uma coisa de ímpeto. Houve um impulso, mas aquele impulso movido pela emoção da vaidade. Espera aí, eu estou aqui, estou vendo, é a minha chance de fazer história aqui, de ganhar espaço com esse povo, de ganhar confiança deles. Está compreendendo? É o que muita gente faz. Ele acha que ele vai crescer na empresa, ele vai crescer em alguma coisa, poder de bajular o patrão, de aceitar situações erradas ali. É a forma que ele acha ou ela acha que vai ganhar espaço. É por meios totalmente errados, caminhos errados. Quantas vezes a pessoa, ela quer crescer, mas os meios que ela usa são errados, são emocionais, carnais. Ele estava na carne, não tinha Deus nisso, não tinha Espírito. Aparentemente, a intenção era boa. A intenção, mas Deus não estava naquilo. Às vezes as pessoas, elas querem que Deus abençoe a vida delas, porque a intenção é boa. Mas muitas vezes essa intenção não é só intenção, não adianta só intenção, eu tenho que analisar se isso bate com a palavra e se está correto. Minha intenção pode ser boa, mas se os métodos que eu tenho que usar, ou estou usando, são errados, eu já fracassei, está na carne. Está na carne. Eu quero ganhar a confiança de alguém. Por quê? Eu vou pelo método certo, eu vou atravessar a base da carne e da emoção. Vai dar errado, Deus não vai me acompanhar nisso.
Deus não estava com ele, e ele estava consciente do que ele estava fazendo. Correu o olho por todos os lados, o olhar, não vendo ninguém, matou o egípcio e se escondeu na areia. Então o que ele fez? Ele tomou uma atitude premeditada, bem vista, analisada, com o intuito do quê? De ganhar, de formar uma reputação boa como defensor do povo hebreu, do povo de Deus. Eles vão gostar de mim, porque, viu, eu defendi, eu matei, e etc. Mas acontece que a intenção, podia até ter algo bom ali, fora, juntando, tinha também a vaidade, o lado dele querer realizar algo à base da carne. Sabe quando você quer crescer, mas só à base da carne, à base de atitudes carnais e emocionais? É o que tem muita gente fazendo. Ele quer crescer, ele quer assumir um posto importante, uma posição importante, mas tudo com atitudes emocionais e carnais. Deus não está nisso. Vai ter fracasso. Deus não acompanha a pessoa. Não vai. Deus tinha uma obra com ele? Tinha. Mas não desse jeito. Deus tinha um plano com ele? Tinha. Mas não desse jeito. Deus ia colocá-lo como libertador de Israel? Podia talvez, não sei, até ter colocado antes? Podia. Mas ele atravessou a frente de Deus. E isso lhe custou 40 anos num deserto, num lugar de sequidão, de isolamento, num exílio. É o que muita gente faz. Ela atravessa Deus, ela vai movida pela vaidade, movida pela carne, faz uma coisa que não é boa. E ainda que queira esconder, ninguém esconde nada de Deus. Você pode fazer ali, tua mulher não viu, ou teu marido não viu, fulano não viu, mas Deus está vendo tudo. E você vê, deu tudo tão errado, que ele viu, ele olhou para todos os lados, ninguém viu, matou o sujeito, enterrou. No outro dia, quando ele foi defender, porque vocês estão brigando, 2 hebreus estavam brigando. Quem te nomeou como juiz e líder nosso? Já começou assim, ó o tom. Você quer fazer com a gente como você fez com aquele egípcio ontem? Ali ele já viu, pronto. Mas esse povo tinha que estar do meu lado, eu defendi eles. Mas Deus não estava naquilo, está entendendo? A intenção podia ter sido boa, mas Deus não estava naquilo. O próprio povo já estava contra ele. E quem é que contou para o faraó, se foram só eles? Eles é que viram. Ou tanto que eles foram desleais, para mostrar que Deus não estava naquilo. Foram eles, os próprios hebreus, que contaram, denunciaram que Moisés tinha matado o egípcio. O faraó ficou sabendo pelos próprios hebreus. Isso para mostrar que era uma coisa, quer dizer, esse povo não pode fazer isso, eu fiz isso para defender, eu fiz isso para uma boa causa, eu fiz isso, para aquilo outro, mas Deus não estava naquilo. Aquilo ele atravessou a frente de Deus, ele foi na carne, e o resultado é sempre esse, fracasso. Bom, não deu nada certo, deu tudo errado. O povo hebreu ficou contra ele, o faraó queria matar ele, e ele agora teve que fugir para o deserto, e agora não podia sair do deserto, porque se ele saísse o faraó matava, o povo hebreu estava contra ele, o mundo caiu na cabeça dele. Por que caiu? Porque caiu, porque atravessou a frente de Deus. Por que caiu? Porque entrou na emoção, na carne. Deu errado. E assim você deve abrir a sua mente. Toda vez que você atravessar Deus, passar na frente dele, toda vez que você entrar na carne, que você agir à base da vaidade, é só para o teu ego. Deus não está nisso. Mas a intenção é boa, é para defender. Não. Você quer ganhar espaço com ele, você quer se aparecer, você quer existir à base de carne, você não está trabalhando à base de Deus te honrar. Você não está esperando Deus te honrar.
Ele foi lá e matou um egípcio, olha o método que ele usou. Olha, gente, nós estamos fazendo um projeto para você arrebentar, ir além e conquistar. Só que nós temos que ter um entendimento. Você quer avançar por vaidade ou para glorificar o nome de Deus? Você quer ser o libertador de Israel? Para você ser o poderoso que libertou do Egito, etc. Ou porque você está no comando, Deus está te comandando e você quer fazer a vontade de Deus e está sob o comando e a direção de Deus para honrar a Deus, um plano que vem de Deus, da vontade e direção dEle. Você está dentro daquilo que Ele quer e tem para você. Porque se você... tudo que você quer fazer é só para vaidade, você vai acabar caindo no deserto, no isolamento, no exílio, no tempo, no lugar. O deserto é lugar de sequidão. Ele pode ser também um lugar de tratamento, de tudo, etc. Mas ele também é de sequidão, é um lugar seco, é isolado, é difícil. Quem já foi no deserto sabe muito bem. O lugar é difícil, é de dia, é um calor de rachar, à noite é um frio de doer os ossos, é horrível. O povo que mora no deserto é um povo seco, magrelinho, povo feio. Não tem, porque deserto já passa. Imagina uma pessoa sendo 40 anos da vida num palácio, comendo do bom e do melhor, como príncipe, estudou da ciência do Egito e fez faculdade, estudou, era um sujeito e tal, da realeza. E parar, subir tanto e cair tanto. Num momento de um impulso. Ah, mas bicho, Deus tinha uma obra não matando o egípcio. Deus não estava no assassinato do egípcio. Isso foi coisa de carne, é coisa dele. Deus ia transformá-lo, sem ele precisar passar na frente de Deus e dar uma ajudinha para Deus da carne. Toda vez que a gente tenta ajudar Deus da carne, nós quebramos a cara. Toda vez que nós tentamos ajudar Deus na carne, nós quebramos a cara. Toda vez que nós fazemos a coisa certa, como as hebreias fizeram, as parteiras, nós acertamos. Essa fé aqui está certa. Eu arrisco a minha vida, mas fico com Deus. Aqui não, aqui teoricamente, eu tenho boa intenção, que é libertar o povo. Mas ali por trás, estava aquele negócio de eu agir, eu vou ganhar espaço com eles, não é Deus que vai me honrar e fazer com que eles me respeitem, eles me reverenciem. E assim por diante. Quando a gente deixa Deus nos honrar, tem uma passagem na Bíblia que diz que quando você for num banquete, para você não sentar no lugar de honra, que pode ser que aquele esteja reservado para outra pessoa, e a pessoa manda você sair, você passa vergonha. Está escrito assim. Fala, senta num lugar mais tranquilo, reservado, porque daí fica bonito. A pessoa ir lá e te convidar e te botar no lugar de honra do que te mandar sair de lá. Compreendeu? Como é que é? Como é que é? Então, quer dizer, eu entrei na festa, vou sentar aqui, que daí a pessoa vem aqui, te levar, o seu lugar está reservado, é aquele. Obrigada. Agora eu já cheguei e sentei lá. Desculpa. Está reservado para outra pessoa, com mais honra do que você. E você sai, que vergonha. Ai, ai, ai. Que vergonha. Deixa Deus honrar você através de uma fé. As parteiras foram honradíssimas, porque elas agiram com muita coragem e arriscaram na fé. O Moisés, Deus ia transformá-lo no libertador de Israel, mas não matando um egípcio.
não prejudicando alguém, né? Ainda que fosse o egípcio ali, tá prejudicando, tá batendo num homem que é filho do Senhor, faz parte do povo de Deus. Não. Mas ele é ímpio, Senhor. Não. Senhor, mas eu estou fazendo isso porque ele é ímpio. Não, eu não te dei esse poder. Não é você que vai fazer isso. Isso eu faço. Eu te honro, não por esses meios. E assim por diante. Você quer ir além, você quer crescer. Não deixa a vaidade, o achar que há boas intenções, então Deus vai me honrar. Não basta boas intenções, tem que fazer o que é correto, o que é certo. Você pode até achar que a intenção é boa, mas se é uma atitude fora da palavra, fora da direção, não vai dar certo, Deus não vai te acompanhar. Não vai. Gente, eu já vi gente, poderia dar um exemplo aqui bobo, que não é para você deixar de conquistar e além. Mas eu já vi gente que estava por exemplo, vou dar um exemplo assim, vários, poderia dar vários assim. Que ao longo da minha vida, o que eu mais acompanho são pessoas, você sabe disso. Então, a quantidade de pessoas que já cruzaram o meu caminho são muitas. Então, são muitas histórias que eu tenho. Então, a pessoa está lá, está com um carro maravilhoso, Deus deu aquela vitória, tá tudo em dia, está maravilhoso, está tudo bem. Ela tem que sonhar mais? Tem, mas ela tem que fazer no espírito, não na carne. Ela tem que fazer no espírito. Eu já vi gente, está bem, o carro está pago, um espetáculo, novo, às vezes não tem nem 20 mil quilômetros, a coisa está um espetáculo. Começa o comichão. Eu preciso de um carro novo, porque o meu vizinho tirou um 0. E começa. E dia e noite pensando naquilo. Deixa eu fazer as contas. Não vai dar, mas acho que eu vou fazer um empréstimo. Seu carro não tem nem 20 mil quilômetros, é novo. Mas já tem 1 ano e meio que eu estou usando esse carro. Meu vizinho já trocou. Meu cunhado já trocou. A emoção. Segura a emoção, segura. Ela não te deixa, ela te incomoda. Aí você começa a envolver com pessoas, mas ele já comprou isso, ele já foi esse ano para o exterior 2 vezes, eu não fui nenhuma. Acho que vou fazer um empréstimo. Eu vou para Disney, eu vou para Miami. Você pode ir para Disney, para Miami, para você quiser. Você vai matar o egípcio para isso? Você vai se meter numa encrenca desnecessária. Mas eu quero ir. Ora, e Deus vai te dar meios, e na hora de Deus Ele vai te botar na situação. Às vezes é a vaidade. Meu carro está maravilhoso. Não estou dizendo que você não tenha que sonhar. Eu estou entendendo. Tem que sonhar, tem que ir, o carro é 0, eu quero, tem que ir. Mas tem que ter inteligência, tem que ter espírito. Não pode ir na emoção, na carne. Por que tem gente que está com um cartão, com uma dívida imensa? Porque ele foi lá, ele tem umas 30 calças de marca no guarda-roupa. Mas agora eu quero essa calça. A emoção, você passa, eu vi a calça. Eu preciso dessa calça. Você não precisa dela. Ela custa R$1.500. Como eu vou fazer? Acho que eu vou tomar um café, vou pensar, fazer umas contas. Eu estou com aquela coisa, mas se eu fizer, eu pago o mínimo por mês. Quer saber? Eu só tenho uma vida, eu quero essa calça. Aí você paga o mínimo. E vem juro sobre juro. Essa calça, que daqui a pouco você não pode ver ela mais, já está custando 7. E não mais 1.500.
E você, se você tivesse ido tomar o café e ir lá, vencido a sua emoção, eu não preciso dessa calça. Eu vou fazer uma dívida besta, que eu vou usá-la uma vez, duas, e já vou estar implicado, porque eu gastei dinheiro com ela, já vou estar enjoado. Você pode ter, mas não matando o egípcio. Você deve ter, mas não à base de carne, de emoção, atravessando Deus. Deus te dando meios para sair de problemas, e você sempre indo atrás de pegar mais um problema. Por quê? Porque o meu amigo, porque o meio que eu estou, todo mundo tem um negócio assim, e daquele, peraí, você é de Deus, você não pode viver à base dessa vaidade medíocre. A tua vida tem que ser usada para glorificar a Deus, e não para envergonhar a Deus. Deus não nos honra para eu me aparecer, para eu ficar fazendo invejinha para o fulano e gracinha, querendo ser o fulano, o mais vestidinho, o mais isso, o que gasta, o que faz, o que isso. Deus está te honrando, é para você ser cabeça e glorificar o nome dEle, não para viver nessa mentalidade mundana, pequenininha, que só vive o aqui e agora, não está pensando em nada de mais produtivo. Entendeu? Tem coisa que Deus nos deu já, Ele nos abençoou, eu posso ir além, mas por que eu quero isso? Eu preciso disso. Ou é a minha vaidade que está aqui, me mexe comigo, uma coisa atrás da outra, e Deus está dizendo, para com isso, você não precisa disso, isso é um sufoco desnecessário, isso é uma vaidade tola, é uma estupidez, você não vai te levar a lugar nenhum, você vai acabar se encrencando por causa disso. Você quer que as pessoas gostem de você pela roupa, pelo carro que você tem, ou pela pessoa que você é? Nós somos honrados não porque eu cheguei num carro, eu quero que você tem que ter o que você sonha na sua vida, mas você tem que entender o que realmente tem sentido, o que está te movendo a isso. O quê? Que tem gente que não para, é uma vaidade tola. Eu vou ganhar a confiança deles, então eu mato o egípcio aqui, eles vão me amar, eles vão me reverenciar, e aí eu ganhando força, eu vou fazer um movimento aqui, e eu vou fazer uma história sobre ele. Deu tudo errado. Mas a intenção é boa, ele estava batendo num hebreu. A intenção pode ser boa, mas Deus não está nisso. Você pode ter milhões de intenções boas, mas se Deus não estiver naquilo, você vai quebrar a cara. Você vai. Então, o que motivou Moisés? Uma vaidade tola. Uma emoção estúpida. Uma precipitação. Atravessou a frente de Deus. Achou que ia ganhar espaço com o céu e a terra, matando uma pessoa, ou seja, tomando uma atitude errada, contrária à palavra. Não dá certo, deu tudo errado. O faraó queria matá-lo, o povo ficou contra ele, quem devia estar do lado dele denunciou ele achou que ninguém estava vendo o que ele estava fazendo, estava já tudo descoberto, e passou 40 anos no deserto. Muita gente eu tenho visto ao longo da minha experiência de vida com pessoas voltando, indo para o deserto, depois de estarem lá, indo para um deserto, para um lugar de sequidão, por causa de emoção estúpida, por vaidade tola, por uma mente voltada para a mediocridade, não para coisas que realmente têm valor e têm sentido. Quando a gente Deus começa a confiar coisas nas mãos da gente, você precisa ter um cuidado dobrado. Um cuidado dobrado. Dobrado. Você precisa ter, o cuidado tem que ser, porque ali pode ser que você perca a noção do certo, do errado.
Você começa a perder o equilíbrio se você não trabalhar as suas emoções através da palavra. Eu me faço entender? Isso entra? Tem que entrar. Abre a porta do entendimento. Aí eu não tinha aberto essa porta, abre ela agora. Abre, deixa refrigerar. Deixa o entendimento entrar. Deixa a luz clarear esse cômodo da tua vida, que a porta que está fechada, trancada. Deus está te conduzindo para uma vida bem construída. Deus está te ensinando a não fracassar. A fazer tudo certo, com a motivação certa. Não apenas porque há boas intenções. Você pode ter milhões, não esquece, milhões de boas intenções. Se Deus não estiver naquilo, vai dar errado. Ai, mas eu quero. Ora. Tem coisa que não é hora. Tem coisa que é hora e Deus nos impulsiona e fala, vai, que é um espetáculo, vai dar certo. Tem coisa que Ele diz, você não precisa disso, eu te abençoe, está tudo certo com você. Isso é uma vaidade tola, você está atravessando, você vai se complicar por causa disso. Você vai se complicar. Analisa o que Deus, canaliza para a direção certa, a tua fé. E analisa, buscando em Deus, o que Deus quer de você, o que Ele está falando, o que Ele espera. Que há momentos na vida que Deus está nos direcionando. Talvez, quando Ele foi aqui ver o pessoal, não foi errado Ele ter ido. Não foi. Ele podia ter feito amizade, etc. Mas Ele já chegou querendo existir e agindo de uma maneira totalmente errada. Foi um equívoco, um roubo para a vida dele, porque ele cedeu às suas emoções. E foi consciente. Talvez ele olhou para um lado e para o outro para ver se estava vendo gente. Se ele tivesse olhado mais uma vez e pensado, não, deixa eu pensar, não vou fazer isso aqui não. Todos nós temos nossos impulsos, sofremos com tentações e emoções várias, mas a gente tem que aprender a parar e analisar para não passar na frente e pegar um problema. Então, as parteiras tiveram uma atitude correta, arriscaram na fé, obedecendo a Deus e foram honradas. Ele, nessa situação, teve uma atitude errada e que o prejudicou não pouco, muito. O prejuízo foi grande. Ninguém saiu ganhando e todo mundo ficou contra ele. Ou seja, ele que esperava aplausos, honra, sofreu uma humilhação absurda. Absurda. E teve que recomeçar de uma maneira muito ruim, num lugar muito ruim. Como eu vejo muitas vezes as pessoas fazerem besteira com a vida e depois tem que recomeçar, só que recomeça no deserto, na sequidão, de uma maneira muito ruim, muito difícil, muito complicada, e assim por diante. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 3 de fevereiro, às 9 horas, início do terceiro jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013. Com o encerramento às 18 horas. E na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor no início e no término do jejum. Vá para onde as águas são mais fundas.
Lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa.